Olá, tudo bem? Está começando o nosso papo de saúde, hoje agora também na internet, nas redes sociais, para a gente bater um papo sobre os mais diversos assuntos, né, ligados à saúde. Hoje as minhas convidadas são duas psicólogas muito queridas, que vão bater um papo com a gente sobre um assunto extremamente importante e também muito atual, sobre a obesidade, mas não somente sobre a questão alimentar, mas sobre os comportamentos. O que que leva a pessoa a desenvolver, por exemplo, a obesidade, né. Quem está aqui comigo é a Elaine Belo Bonorino, que é psicóloga, e também a Daniele Bonorino, também com a gente aqui. Sejam bem-vindas. Obrigada. Prazer grande recebê-las. Vamos começar falando um pouquinho sobre os dados. Os dados são, assim, muito alarmantes, gente, né. O Brasil hoje tem mais de 25%, são quase 26% da população adulta com obesidade. A gente está falando uma em cada 4 pessoas. É um número muito elevado. E a gente sabe que a obesidade leva a várias outras doenças, hipertensão, infarto, AVC, diabetes tipo 2, enfim, tantas outras doenças. E tem um dado aqui bem alarmante da Organização Mundial da Saúde, que entre 2006 e 2024, o Brasil dobrou o número de obesos. Ou seja, o que está errado, né, nessa rotina do brasileiro que está levando a esse aumento do peso da população? E aí a gente está falando de um aspecto mesmo psicológico. Normalmente, a compulsão alimentar, né, o descontrole, ele começa com a parte psicológica, não é? Na realidade, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, sempre é um prazer estar aqui com você e falar de um tema tão importante que sabemos que atinge muitas pessoas e que a gente sabe que também tem muita informação por aí com julgamento, com preconceito. Eu escuto muito pessoas trazendo esse relato de me falaram que era só para fechar a boca. Me falaram que eu não emagreço porque eu sou sem vergonha, porque eu sei o que eu devo fazer. Isso é preconceito. E nós precisamos entender que se é uma doença, nós precisamos estudar a doença e nos atualizar para sabermos que, para podermos ajudar essas pessoas que têm o problema, tem que ser de uma forma científica, de uma forma séria, sem julgamento, né, sem preconceito. E para isso que nós estamos estudando, pesquisando. O Brasil está tendo uma evolução nesses casos de obesidade. Estados Unidos está com mais de 50% da obesidade da população. E é muito sério, porque as doenças que se têm em função da obesidade são doenças sérias, crônicas, e que, se não tivermos uma abordagem psicossocial, né, a pessoa pode vir também a ter graves problemas a respeito, né? Sim, Então, nós precisamos entender que é uma doença multifatorial, não existe uma única causa, né? E sim. que quando a gente pensa numa doença multifatorial, é como se fosse uma equação, um somatório de todos esses fatores, onde o final é a obesidade, onde o final é a obesidade e outros problemas de saúde. Porque quando a gente coloca os fatores, a gente sabe de que tem o psicológico, tem psiquiátrico, tem o alimentar, tem o comportamental. Então, tem todos esses fatores, social, porque também onde eu estou, naquele lugar, aquilo também pode vir a estimular ou não para eu ter uma alimentação saudável, Sim. né? Agora, nesses últimos tempos, tem tido uma moda de as pessoas levar as marmitas. Que bom! Porque as pessoas estão cada uma preparando o seu alimento para dentro das suas necessidades, porque nós não podemos considerar que todo mundo tem que se alimentar igual. E aí entra o papel importantíssimo da nutrição. Eu, como filha de nutricionista, né, que desde pequena, né, na minha casa escuto falar da importância da alimentação, Sim. eu defendo da necessidade das pessoas compreenderem como que é uma boa alimentação. E alimentação não é restrição. Alimentação é saber
se reeducar, saber se alimentar, né? E lógico que eu não vou entrar nesse tema, porque cabe a uma nutricionista falar sobre isso, Sim. mas eu penso que nós temos que trabalhar em parceria. Nós temos, e assim como eu falo de que nós entendemos que é uma doença multifatorial, nós temos que entender que para a cura, que é a recuperação, né? A recuperação de uma pessoa que está obesa precisa ter um atendimento profissional, multiprofissional. Multiprofissional, porque a gente está falando de uma área, né, de uma doença Exatamente. crônica, né? A Isso. obesidade é considerada uma doença crônica, que tem vários fatores, ela é multifatorial. Então, tem um aspecto psicológico, tem um aspecto da questão da atividade física, de ter um acompanhamento e fazer uma atividade física, tem um aspecto da alimentação, de ter um nutricionista para orientar, mas também de um psicólogo para ajudar a tratar essa visão, não é verdade, Dani? Sim, perfeito. São múltiplos fatores que vão, né, se somando aos pouquinhos esse processo. E eu acho que é interessante a gente perceber, né, esse movimento que ela comentou, do conseguir observar ali a questão dos alimentos, às vezes de levar e se inserir nos espaços com uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, de perceber que o ambiente ele vai me estimular muito positivamente ou negativamente. Sim. E aí, a partir da compreensão disso, do que faz bem, em conjunto com um olhar dedicado para a saúde mental, ou seja, sobre as ansiedades, sobre os medos, para as angústias que me levam ali, o que eu associo com a alimentação, porque a alimentação ela muitas vezes está vinculada ali com o emocional, né? Tem muito esse vínculo do afetivo. Conseguir ter esse olhar, né? O que representa a alimentação e conseguir separar as coisas e conseguir observar como que aquilo tá me impactando emocionalmente, isso também é muito importante. Só que daí a gente também tem que tomar um certo cuidado, porque daí a gente pode correr o risco de ir pro outro extremo, né? Ou a gente tá falando de uma compulsão, ou a gente tá falando de uma restrição. Porque muitas vezes a gente associa ali, né, o processo do emagrecimento a dietas restritivas, que na verdade podem muito mais adoecer do que trazer saúde, né? E aí, hoje em dia, nós falamos já de um processo chamado ortorexia. Ele ainda não foi reconhecido pelo CID, nem pelo DSM, mas ele tá num processo de pesquisa, né, de formação desse conceito, mas a gente entende que a ortorexia, ele é esse pensamento excessivo e rígido, com uma alimentação extremamente saudável e pura. E aí que isso começa a afetar até mesmo esses outros fatores, para além do emocional. Então, eu tenho uma ansiedade extrema ali. Eu tenho uma rigidez do pensamento extrema. Eu tenho uma cobrança e uma culpa gigantesca. E eu posso começar a observar, inclusive, as consequências desse processo nas relações interpessoais. Então, eu não vou mais nos jantares da família. Eu não vou mais nas festas. Eu não vou mais nos espaços. Porque eu entendo que eu não posso comer esse tipo de comida que eu não considero pura, né? Então, a gente também tem que tomar um certo cuidado pra gente não ir pro outro extremo. A gente tem que falar sobre equilíbrio. Um pouco da falta do autocontrole também, não é isso, Dani? Sim, com certeza. A gente tem que conseguir balancear as coisas, né? Eu tava vendo um vídeo esses dias, inclusive, que tava trazendo essa crítica. Falam pra gente que a gente tem que tomar muita água, a gente tem que se alimentar bem, que a gente tem que cortar carboidrato, mas não pode cortar todo o carboidrato. Mas tem que comer proteína, mas também não pode só comer proteína. Mas aí entra numa cobrança excessiva do tem que tomar muita água, mas também tem que contar caloria, mas também tem que fazer... Então, a gente tem um discurso muito idealizado desse processo, sendo que, na verdade, nas redes nós somos estimulados muitas vezes a esses extremos ali, né? Não, você tem que contar caloria, você tem que cortar. E aí, quando eu começo a cortar grupos alimentares que são essenciais, eu posso começar a ter uma falta nutritiva ali para outros grupos alimentares, enfim. Que o que eu acho que seria bom, na verdade, tá trazendo mais adoecimento. E eu não digo só físico, mas psicológico. Dessa cobrança emocional. Eu tenho que acordar, eu tenho que comer necessariamente isso, porque eu vi a blogueira falando que quando ela acorda, ela come tal coisa, come e faz esse shot, e não faz isso, e só faz aquilo. Toma um copo de água, toma 500 ml de água com limão. E exatamente. E aquela receita que tá sendo... Exatamente, eu tenho que seguir aquilo exatamente daquele jeito. A gente começa a querer ter receitas prontas para as coisas. E a gente tem que entender que nada na vida existe receita. A gente tem aquilo que funciona pra gente. Biologicamente, fisiologicamente, mas emocionalmente também. Porque, de repente, a pessoa tem condições de
acordar cedo pra conseguir fazer um café da manhã tranquilo. E uma pessoa que acorda, tem que estar no trabalho 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, que tem que acordar e pegar um ônibus e não tem tempo de conseguir fazer. E aí? Então essa pessoa não vai ter uma alimentação saudável de manhã porque eu não consegui fazer aquela receita que a blogueira falou que tinha que ser com tempo, preparar no dia anterior pra conseguir comer com calma. E aí a gente começa numa cobrança excessiva ali, gigantesca emocionalmente. E aí a gente entra nessa espiral ali de uma positividade tóxica desse processo também, do que eu imagino que deva ser ter uma alimentação saudável. E isso muitas vezes pode adoecer muito mais emocionalmente. A gente Claro, não tem esse equilíbrio de fato. com certeza. Eu atendi uma vez uma pessoa dentro do que trabalhava numa empresa que eu fazia assessoria, que ela falava assim: como é que eu vou me alimentar bem de manhã se eu acordo às 4 horas da manhã para pegar 2 conduções? Eu como na rodoviária uma coxinha frita, né? E a nutricionista pegava e botava a mão na cabeça. Não, por amor de Deus. Então, claro, como a Dani está falando, tem que readequar. Lógico que nós não estamos dizendo que ela tem que comer a coxinha frita porque isso vai fazer mal, Sim. né? Mas o que que ela pode, dentro da realidade dela, adequar uma alimentação mais saudável, sem extremos, sem exigências, sem radicalismos, né? Sim. E aí entra também uma questão da família, do quanto é importante a família, porque a família é exemplo. Os meus filhos não vão comer verdura se eu não comer. Os meus filhos não vão se alimentar bem se eu não mostrar o exemplo. Não adianta, eu lembro quando eu era criança de amigos dizendo que a mãe obrigou a comer, né, algo horroroso e que nunca mais conseguiu comer aquilo porque era uma obrigação comer. Que não, também não é legal ser traumático. O que precisamos é estimular uma alimentação saudável e a família pode reforçar isso de uma forma exemplar. Isso é muito interessante, Elaine, quando a gente fala sobre isso, porque normalmente quando a gente vê os pais que são obesos, são acima do peso, os filhos tendem também a ser obesos, né? Óbvio que isso não é uma regra, mas a gente vê isso se repetindo muito, ou seja, é a referência dentro de casa, né? É o padrão alimentar, às vezes, que está errado, ou até mesmo questões psicológicas, emocionais, que estão ali descompensadas e estão levando essa pessoa a isso, né? Que podem ser negligenciadas. O que eu te digo assim, ó, a grande maioria das pessoas que nós atendemos obesas, sim, os hábitos alimentares eram errados, não faziam atividade física, tinham hábitos que contribuíam para a doença e não para a saúde. Mas o que acontece? Muitas vezes existem os filhos que seguem o mesmo caminho ou então vão para o outro lado. Eu não quero ser obeso como minha mãe e como meu pai. Então, aí vai entrar o quê? Na anorexia. No Uhum. radicalismo. E no radicalismo de não vou comer nada porque tudo engorda, Sim. né? Então, também é uma forma errada de enxergar a vida, de que eu não quero ser aquilo, então eu vou buscar uma forma de ser contrário a isso. Sim. Na Argentina, eu fui fazer meu pós-graduação há 20 anos atrás, o maior nível da América Latina de anorexia, o país é a Argentina. Também é o maior número de obesos Olha. extremos. E a anorexia nervosa, que é uma doença também psicológica, que a pessoa se nega a comer, por quê? Porque tem pânico de engordar. Entendi. Então, e a autoestima está associado à beleza dentro dos conceitos deles, porque para eles ser belo é ser muito magro. Há um tempo atrás morreu uma modelo, né, porque ela fazia desfiles de moda. Sim. E a empresa que contratava os modelos queria um cabide desfilando, porque inclusive exigia peso abaixo do que elas eram, porque eram altas, então não cabia esse peso que estavam exigindo. E essa moça começou a não comer para poder emagrecer, e aí então aconteceu dela adoecer, inclusive faleceu desidratada, porque ela não nem de nutrição e não bebia nada e não comia nada,
e E desidratou. por uma doença mental, né? Algo na mente dessa Sim, pessoa que sim. criava essa autocobrança absurda Sim, nela, né? Muito sim. vinculado a esses padrões de beleza que a gente tem visto, né? Até alguns anos atrás, a gente tem percebido esse movimento, a gente falava muito sobre isso. E aí começamos um movimento de resgate do próprio corpo. Então começamos a falar nas redes sociais sobre os corpos reais, começamos a falar sobre, né, o ser feliz, o comer, o associar o equilíbrio. E a gente tava vendo esse movimento. Mas de uns anos pra cá, e eu vejo muito isso nesse processo pós-pandêmico, a gente parece que retrocedeu em muitos anos aí nesse padrão dos estereótipos de beleza que muitas vezes são reforçados nas redes sociais, né? Dos corpos ali, do que é o bonito, do que é o belo, né? A gente começou a criar muito, a gente começou a retomar muito esses padrões de beleza e essas cobranças. E aí a gente começa a ter, inclusive, algumas distorções da imagem corporal. E a gente entra muito, ele tá muito vinculado ao aspecto psicológico dessa construção, da cobrança, da culpa, da necessidade do não comer para emagrecer. E a gente tem visto agora essa banalização, por exemplo, do uso das canetas, Sim. que podem ajudar muitas pessoas, Sem que podem ser São muito produtivas. importantíssimas. Com certeza. Mas Mas quando o tem problema... indicação. Quando tem Indicação, E orientação, né? acompanhamento, porque não adianta nada. A gente vê muitas pessoas que acabam utilizando as canetas e depois que param de usar as canetas, Engorda tudo de voltam. novo. Porque os hábitos alimentares Não foram mudados. não foram mudados. A questão psicológica, o emocional não foi trabalhado para isso. Por que a gente tem a necessidade, por exemplo, a pessoa, quando ela vai fazer cirurgia bariátrica, fazer um acompanhamento psicológico antes, passar por uma avaliação psicológica e pós-cirurgia continuar o acompanhamento? Porque os dados já nos apontam que, mesmo pessoas que foram ali, né, autorizadas a realizarem a cirurgia, que estavam com seu aspecto emocional, né? Mesmo essas pessoas já têm um alto índice de depressão, né? Porque tem uma mudança muito significativa da sua autoimagem, da sua rotina, da sua alimentação, das suas estratégias de vida. Sim. Então, a gente percebe que tudo isso vai sendo puxado e a gente acaba negligenciando como que o nosso emocional vai adoecendo nesse processo. Claro. Dessas cobranças, dessas comparações. Eu devia estar fazendo isso também. Eu devia estar com esse corpo. Eu deveria estar tendo esse estilo de vida. Eu deveria estar. E aí, qual que é a minha realidade? Qual que é o meu contexto? Sim. Isso é muito sério, isso é muito adoecedor. Claro, quando a gente fala desses transtornos, a gente falou um pouquinho sobre a ortorexia, né? A Dani comentou um pouco sobre essa questão, né, que ela comentou, também sobre a anorexia. Agora, um outro também que é muito falado também é a bulimia, né? Vamos explicar o que seria a bulimia? A bulimia é aquela pessoa que come muito, às vezes pode comer de 2.000 calorias a 10.000 calorias numa única refeição, Nossa. e que também tem pânico de engordar, né? E aí então ela tem atos compensatórios para não engordar. E isso é muito sério porque a pessoa passa a usar de forma inadequada laxantes, diuréticos, vômito, inclusive. Até o exercício físico. O exercício Exercício físico excessivo para compensar. excessivo. Uhum. Nós tivemos pacientes que tiveram problemas, né, nas pernas em função de excessos de exercícios que desgastou a rótula da perna porque era obcecada por querer emagrecer e achava que correr e de uma forma obsessiva, né, além de corrida nas ruas, ele corria na academia. Então, adoeceu, né? Adoeceu feio. O que era para ser saúde virou uma doença aí. Exatamente. Exato, porque nada em excesso vai ser saudável, né? Você se alimentar bem é importante, mas ficar excessivamente preocupado com isso também pode adoecer, né? O exercício, ele vai ser muito bom, mas excessivamente pode fazer mal. Até mesmo beber água é muito bom, mas excessivamente pode trazer. Então, a gente tem que levar isso em consideração, que os excessos, eles podem trazer ali adoecimento também, mesmo de comportamentos que a gente acha que eles estão vinculados à saúde, nem todo comportamento de saúde vai ser saudável, de acordo com a frequência, a intensidade. Isso é algo pra gente considerar. Obviamente que podem existir algumas dietas restritivas de glúten, de lactose, porque você tem alguma questão. Sim. E você realmente precisa ter uma restrição alimentar, Sim. né? Ou você realmente está precisando fazer algum tratamento, algum acompanhamento que um
profissional de nutrição vai te orientar, ó, precisamos restringir esses grupos alimentares. Então, nem toda restrição nesse sentido vai ser adoecedora. Claro. Né? Então, às vezes eu vou precisar fazer uma restrição alimentar, às vezes eu vou precisar, né, fazer esse manejo e tá tudo bem, tá tudo certo, desde que acompanhado, desde que orientado. Agora, por vontade, por espontânea vontade ali, eu vou começar a restringir os grupos alimentares, vou parar de comer determinadas coisas, ou eu vou comer muito e depois eu vou tentar desenvolver estratégias compensatórias ali pra equilibrar. Então, a gente associa muito a bulimia ao vômito, né, por exemplo, Sim. né, do forçar o Os vômito. dentes ficam... Que ficam, exatamente. deformados. A gente associa muito ao vômito. Mas não apenas ao vômito, laxantes, outros remédios, o próprio anemia. exercício físico. Todas essas práticas, elas podem ser medidas compensatórias ali para tentar equilibrar esse comportamento ou essa compulsão alimentar. E é o desespero de não querer, de não poder Engordar, emagrecer, né? não querer engordar. Engordar. E aí querer emagrecer, e aí então faz essas atividades exageradas. Mas também é um comportamento aprendido. A gente fez uma pesquisa quando eu estava fazendo a especialização, e as meninas contavam que elas tinham aprendido com outras meninas. Tipo, uma delas ia para estudar numa escola que demorava 30 minutos, 40 minutos para chegar, e elas iam comendo salgadinho, né? Um monte de comidas que a tendência é engordar. Sim. E quando chegavam na escola, iam direto para o banheiro para vomitar. Então, ela aprendeu com as colegas de que fazendo isso não ia engordar. Só que ela realmente, né, criou uma doença seríssima. Sim. Tanto é que o vômito, por que corrói os dentes? Se corrói os dentes ao ponto de trocar esmalte, né, manchar o esmalte dos dentes, imagina o aparelho digestório, né? Os problemas que elas O que criam. gera mais, além disso, né, de né? problemas de saúde De mesmo para saúde. essas pessoas, né? Exatamente, né? Então a gente tá falando de algo muito sério, né? Quando a gente fala da obesidade, de todos os seus transtornos, né, que estão ligados à obesidade, eles são muito graves, eles podem levar, inclusive, à depressão, pode levar a pessoa, Muito. muitas vezes, até à morte, ao suicídio, enfim. Sim. É algo que está ligado diretamente, Sim. né, ao emocional, ao psicológico dessa pessoa, e esse acompanhamento é muito importante. Sim, e elas ficam com muita vergonha. Eu falo elas porque a grande número de pacientes é mulheres, né, do sexo feminino, mas Sim. também já tivemos homens, né, já tivemos alguns homens, mas é bem menor, né, o Entendi. número. E aí elas ficam com muita vergonha dessa atitude, né, Aham. desse comportamento. E aí então muitas vezes é escondido. Já recebi pacientes que já tinham tentado fazer terapia antes e nunca contaram para a terapeuta anterior que estavam tendo esse comportamento, porque elas ficam com muita vergonha. Então tem que ser alguém para tratar esse tema que saiba, que entenda. Por exemplo, uma delas eu identifiquei quando eu senti que tinha uma ronquidão na voz, sabe? Sim. E aí troquei o horário e aí a voz mudou. Então, opa, depois do almoço ela fica rouca, por quê? O que aconteceu? E aí eu fui investigando e realmente ela vomitava 3, 4 vezes por dia, Nossa. né? E é um ato assim que, né, traz muitos problemas, né? Claro. Tanto comportamentais, porque a pessoa tem que usar toda uma estratégia para poder sair da mesa, que ninguém repare, que ninguém fique sabendo que ela está tendo esse comportamento. Então é bem, bem sério. E todas elas, tanto a obesidade que nós começamos a falar, né? A obesidade, uma coisa que eu acho que é importante também deixar claro, de que tem aquela pessoa que é obesa que não é compulsiva, né? Que engordou de repente porque não teve um hábito saudável de alimentar, né? Tem atores que engordam para fazer um papel, então, Genética. né? Então, agora, o que nós vemos? Que 5% da roda do 100%, se a gente pensar num gráfico, é genético. O resto, 95%, são os outros fatores. Psicológico, psiquiátrico, né, social, né, comportamental. Uhum. Então, o quanto é importante a gente estar atento. Então, quando eu falo de que tanto a obesidade, quanto a bulimia, quanto a anorexia,
qualquer um dos três pode ter depressão primária ou secundária, mas a grande maioria é acompanhado por ansiedade, excesso de ansiedade, porque ansiedade todos nós temos, né? Sim, E é natural. Eu brinco que a ansiedade ótima é aquela ansiedade que me motiva, que me dá ânimo para fazer as coisas, para pesquisar, para estudar, para me preparar, né? claro. Então, agora, essa ansiedade generalizada, essa ansiedade que causa pânico, essa ansiedade que traz sofrimento, né? O toque, né? Que paralisa. Que tudo isso. paralisa, que faz com que a pessoa tenha rituais, por exemplo, com relação à comida, né? Criando situações e que acha que, e dentro da realidade dessa pessoa, é assim. Sim. Então, e como que eu vou dizer que não? Eu tenho que ajudar a acolher e ajudá-la a transformar isso, né? Então, é um processo para que elas se conheçam e entendam o que precisam investir para melhorar, né? Não é um trabalho de um dia para outro, é um processo, o tratamento. E aí, quando eu falo tanto da ansiedade, que a gente precisa, muitas vezes, medicar. E não, quando eu falo medicar, não é dar benzodiazepínico, não é dar, às vezes até é necessário, numa crise. Uma pessoa que não dorme há 5 dias vai surtar, então eu preciso de que o psiquiatra dê uma medicação para que ela realmente consiga dormir. Agora, o que não pode é a pessoa se acostumar a dormir com a medicação, Vira uma dependência, né? porque aí é outra dependência, mais um problema na vida Mais um. dela, né? E fora de que a dependência de medicações para dormir vão causar problemas de memória e outros tantos problemas, né? Então, o que nós precisamos é que essa pessoa esteja bem medicada por um psiquiatra que entenda do tema, compreenda de que essa pessoa que está ansiosa ou deprimida, né, precisa ser medicada e com uma medicação específica, um antidepressivo que não causa dependência, que vai usar só para sair nesse momento, para que ele possa superar e melhorar, né? Então, Claro, com é muito certeza. importante. Quando a gente fala da questão da obesidade, né, e todos esses transtornos envolvidos, acho que todos eles estão ligados muito também à questão da autoestima dessa pessoa, né? Ou seja, a baixa autoestima, a pessoa está se sentindo acima do peso, não está se sentindo bem diante do espelho, ou numa foto, ou num vídeo. Isso acaba levando ela a esses comportamentos compulsivos, esses transtornos alimentares, né? E muita culpa, muito medo, muita angústia, né? Esse processo, ele se retroalimenta, né? Uhum. Quando eu vejo, e aí eu começo com essas comparações do que é a beleza, isso intensifica mais ainda o processo, né? Já traz o adoecimento, já estou adoecida ali, biologicamente, fisiologicamente, e aí emocionalmente, e a gente vê muito medo, culpa, ansiedade, angústia, até mesmo para procurar ajuda, por não achar que vai ser forte o suficiente, que não vai ter forças para conseguir melhorar, né? Porque já tá se sentindo mal, já tá se sentindo triste. E aí, quando eu começo a ver que nas redes sociais, esses blogueiros começam a falar sobre o processo de emagrecimento e começam a falar sobre essas restrições, sobre força de vontade, é só você querer, é só você se esforçar, é só fechar a boca, é só você... Que não é só isso. E aí isso intensifica, isso puxa mais pra baixo ali. Isso traz ali uma sobrecarga muito grande nessa autoestima também desse processo. Claro. Óbvio que a gente não vai... a gente não deve endeusar nada do tipo, né? Nem um extremo nem o outro, não romantizar nada do tipo, mas é também conseguir entender que eu preciso achar um equilíbrio, e um equilíbrio que seja viável e possível para a pessoa, a partir da realidade dela. Porque não adianta nada se eu começo a ver um monte de gente falando que para emagrecer tem que fazer isso e aquilo, eu não consigo fazer isso. Vai ser muito difícil para mim cortar isso, vai ser para mim muito difícil, então eu não vou nem tentar, então eu não vou nem procurar ajuda, então eu não vou nem me iludir com a possibilidade de mudar um hábito de vida, porque vai ser muito difícil. Então, a autoestima que já estava ali rebaixada, que já estava afetada,
ele se soma a esses adoecimentos, essas cobranças, esses medos, intensificando todo o processo de adoecimento emocional. Então, é algo muito sério. E quando a gente fala sobre o processo de emagrecer, a gente está falando sobre ter saúde. Estamos falando sobre estar saudável, né? E para você ter saúde, você precisa organizar ali, entender o que está dando certo, o que não está dando certo, aonde que eu preciso procurar ajuda, o que eu preciso fazer para conseguir seguir bem, né? Mas para que isso não seja mais um elemento adoecedor em cima de um adoecimento que eu já tô tendo. Claro. É algo muito sério. Quando a gente fala... Não, Quer falar, Elaine? desculpa. Pode falar, claro. Não, o que eu acho que é importante é que ela colocou uma questão com relação à cirurgia bariátrica e que há uns 30 anos atrás, quando começou a dar o boom da cirurgia bariátrica, Sim. não tinha tantos profissionais como hoje preparados. Hoje tem excelentes profissionais preparados para a cirurgia bariátrica, mas naquela época tinha alguns profissionais que se lançavam para fazer a cirurgia e não encaminhavam os pacientes para tratamento psicológico. E aí, o que acontecia? A pessoa emagrecia e entrava em depressão, porque não estava preparado para isso. A compulsão continua igual. Eu tive pacientes na época que me procuraram que simplesmente tomavam uma lata de leite condensada direto, trocavam por um prato de comida, Meu Deus. porque eles queriam ter o prazer de comer aquilo e não trabalhou a questão da reeducação alimentar. Então, e aí não começavam a emagrecer, ficavam, o que estava acontecendo? E aí que foi se ver. Por quê? Porque não estava sendo trabalhado como deveria. Porque um paciente, não adianta só tirar um pedaço do intestino ou, né, diminuir o estômago, alguns botavam um balão, coisa e tal, se não trabalhar a compulsão. Porque Claro. essa é a grande questão, porque pode driblar a educação alimentar quando a pessoa, em vez de comer coisas saudáveis, come, por exemplo, coisas que engordam. E eu acho que também a gente tem que, somado, né, esse tópico, a questão da informação, do conseguir informar de maneira correta ali a importância e os cuidados que a gente tem que ter. Eu vi essa semana um relato de uma médica de uma unidade básica de saúde, que ela estava falando no acompanhamento de pacientes obesos e diabéticos, que eles estavam falando, e aí, senhor fulaninho, você conseguiu cortar o açúcar? Como é que tá? Conseguiu modificar ali? Ela, sim, minha filha, cortei o açúcar, agora eu adoço as coisas só com leite condensado. Né? Então, Que é cheio de açúcar. Só que Super a calórico. informação, eu passo pra pessoa, você tem que cortar o açúcar. Ele cortou. Na cabeça, cortou. E aí, que tipo de informação que a gente tá chegando? Porque eu costumo falar isso muito, os meus alunos cansam de ouvir falar, mas eu falo isso, que o óbvio não existe, o óbvio precisa ser dito. Então, o que pode parecer muito óbvio, você tem que diminuir o açúcar, você tem que, tá, beleza. O que a pessoa entende enquanto açúcar? O que a pessoa entende enquanto carboidrato? O que a pessoa entende enquanto proteína? Porque parece ser muito óbvio, mas é óbvio pra quem? Não é óbvio pra todo mundo. Então, quando eu digo corte açúcar, eu tenho que explicar que o leite condensado também é açúcar, também tá cheio de açúcar. Exato. Mas na cabeça desse paciente, ele acha que ele está seguindo a orientação do profissional. Então, as informações, elas também precisam ser ditas, direcionadas a partir do que a pessoa sabe, do que a pessoa entende, do que a pessoa compreende, a partir do repertório que ela tem. Então, por isso que a gente precisa, quando a gente fala sobre um acompanhamento multiprofissional que seja adaptado à realidade dessa pessoa, que seja a linguagem, a comunicação, que ela seja acessível à realidade dessa pessoa, do que ela vai entender, do que vai ser possível colocar em dia, né? Claro. Agora, Fabiano, tu colocaste uma questão também de que a pessoa que tem esses problemas de transtornos alimentares está muito ligada à questão da autoestima, ou seja, a pessoa parece que aposta tudo nisso. Se eu sou magra, vou ser feliz, se eu sou magra, vou ser aceita. E aí, o que acontece? Muitas vezes a pessoa emagrece mesmo. A pessoa chega onde ela quer chegar e aí se dá conta de que não está feliz. Não é só isso, E né? não é só isso. uma Só isso não busca. basta, né? Não é isso. É uma busca muito né? irreal de felicidade. É. É verdade. Que a gente associa a felicidade à magreza. É. E outra coisa, eu digo desde que me formei de que essa palavra tinha que mudar. Porque magreza é o quê? Abaixo do peso. Sim. E abaixo do peso não é saudável. Não. Então, o ideal é Tem o peso o adequado, peso né? adequado para Sua a altura. altura, né? Exato. Porque senão
vira essa coisa assim, eu tenho que ser magra, magra. O que é ser magra? Abaixo do peso, Exato. né? E o ideal é que seja adequado para seu. Isso é muito legal, porque a OMS ela determina, ela define que obesidade é quem está acima do IMC 30, né? Ou Uhum. seja, às vezes você tá ali dentro do IMC 30, você tá se sentindo bem, né? Tá Sim, abaixo um pouquinho de 30, sim, 29, 28, sim, tá se sentindo sim, bem com o seu corpo, sim. tem uma estrutura né, corporal que comporta isso, tá legal. Eu acho que é isso. E você estando com o acompanhamento dos profissionais, Isso. né? É Eu o acho mais que importante. é o mais importante, não é Né? verdade? As taxas estão boas, Massa não há nenhum magra, problema, tudo isso né? faz parte da sua Isso. composição ali, né? Fisiológica, óssea, né? Não tem como a gente querer cortar tudo isso, Uhum. sendo que a gente precisa de uma reserva energética. Muito se fala sobre o déficit calórico, que você tem que comer menos, mas isso é muito perigoso, né? É importante, mas é isso. É tomar muito cuidado com esses extremos. O extremo do só comer isso, ou sempre ter ali isso, ou não, deixa tudo de outro jeito. Esse é um dos grandes desafios ultimamente. Sim. A gente conseguir pegar esse diálogo, esse discurso e entender a necessidade do equilíbrio para esse processo. Porque não vai fazer bem fisiologicamente, psicologicamente, socialmente, né? Para nenhum dos lados esses extremos vão ser produtivos. Nós tivemos um caso de uma pessoa que chegou a ir para São Paulo para ser modelo, era lá do Rio Grande do Sul, né? E lá tem uma colônia de alemães, né, muito grande, então meninas muito magras e muito altas, Uhum. né? Então, são muito selecionadas para ir para São Paulo. A menina com 14 para 15 anos, uma menina, foi para São Paulo. A família muito humilde, entendia de que podia deixá-la ir, né? Foi e adoeceu. Porque foi tanta cobrança em cima dessa menina para ser super magra que ela começou a beber de manhã detergente Meu Deus. para poder vomitar, né? Gente. Então são coisas muito sérias. Ela chegou de volta para o Rio Grande do Sul, adoecida, né? Foi parar no hospital de clínicas, que no hospital de clínicas tem um trabalho muito bacana lá de transtornos alimentares, lá de Porto Alegre. E então ela se salvou porque realmente a família tomou uma atitude de levá-la para tratar. Que grave, né? Grave, muito grave. Ou seja, você vê casos de pessoas que realmente chegam ao extremo mesmo, né? Tudo pela beleza, tudo pela estética, tudo por você. Não é assim. Tem que ter equilíbrio. O ano passado nós fomos para a Espanha para um congresso e lá teve uma apresentação onde apresentaram de que na Espanha estava tendo um grande índice de anorexia e que eles estavam impedindo que os estilistas exigissem tamanho 36, porque não cabia uma mulher alta usar 36. Claro que pode ter uma pessoa com estrutura, mas Claro. não que seja uma coisa obrigada, uma exigência para que todas as modelos se enquadrem nisso. Então, foi visto de que, na realidade, os estilistas queriam um cabide para desfilar, porque aí não aparece nenhum defeito na roupa, né? E não importava a pessoa, não importava as consequências que isso podia acontecer. Então, a partir desse 2 anos para cá, foi proibido essa exigência, para que pudesse se entender de que tem que ser natural, cada um sua estrutura. Claro. Agora, falando um pouquinho sobre a questão também, porque uma outra complicação grave que a gente tem nesses transtornos todos é a questão de quando isso chega, por exemplo, a uma depressão, né? E acho que quando eu acredito, né? Eu não sou da área, mas vocês vão poder me dizer, quando chega no estágio da depressão, a gente tá falando já de um estágio muito mais grave, que pode levar a consequências maiores, não é? Sim. Na realidade, a gente vê que a depressão tanto pode ser primária quanto secundária, né? Porque o que acontece? Muitas pessoas já estão deprimidas e desenvolvem os transtornos alimentares. E outras, através dos transtornos alimentares, ficam deprimidas, né? A depressão é um distúrbio químico, né? Emocional e químico, mas precisa ser tratado. E com muita seriedade, com muito compromisso, e tem que entender de que não é de um dia para outro, né? E que a família precisa se preparar para isso. Porque uma das coisas que a gente vê muito é família se queixando, mas você tem tudo para ser feliz.
Eu, na tua idade, não tinha nem a metade das coisas que Aquela você cobrança, tem. né? É. Então, e aí o paciente fica pior ainda. Ai, eu tinha tudo para ser É. feliz e eu não consigo É a ser culpa. feliz, Consigo. né? Não consegue, lógico, tá deprimido, como que vai ser feliz? Então, e claro, como a Dani fala, também tem essa cobrança social da felicidade, né, a torto e direito, qualquer um pode estar com problemas, tanto é verdade que nós temos casos de pessoas que vivem fazendo piada, vivem rindo Isso. e na intimidade tu sabe que são deprimidas. Uhum. Uhum. Ou seja, esconde aquilo, né, socialmente, Esconde. né? E é um recorte, né? Muitas vezes porque eu vejo, às vezes, uma colega do meu trabalho, que tem as mesmas funções que eu, e aí ela posta nas redes sociais que ela acorda às 5 horas da manhã, Vai pra ela academia. vai na academia, faz o seu café da manhã, leva os filhos na escola, posta as coisas, chega no perfeita. trabalho, trabalha, almoça a marmita perfeita ali, depois sai do trabalho, vai pra yoga e corre. Só que eu não consigo fazer isso no meu dia a dia. Eu não sinto essa disposição pra fazer Aí a isso. pessoa fica com a ideia de fracasso. Fracasso. Então eu nem tento, eu nem penso, eu começo a me cobrar. E aí tudo isso vira uma grande bola de neve nesse processo, que começa de um jeito, e isso intensifica esse sofrimento emocional, isso intensifica essa culpa, esse medo. Poxa, era só tá tentando, era só tá me esforçando. A gente associa isso, que a depressão é falta de força de vontade. E que não é por aí. A gente tem que entender que é algo muito mais profundo. E quando a gente associa esses hábitos, essas situações, né? A gente vê muitas pessoas falando assim, ai, porque eu curei a depressão com o exercício. O exercício, ele ajuda muitíssimo, com certeza. É algo essencial, ele tem que ser um pilar ali que tem que fazer parte. Até quimicamente liberando, Com né? certeza. Sim. As substâncias que Mas ajudam sim. nesse Com controle. certeza, mas para além disso, eu também preciso de acompanhamento. Com Assim toda Eu certeza. também como- preciso olhar ali para o que tá se passando Uhum. dentro dessa salinha aqui mental. Os Claro. meus divertidamente, como é que eles estão? Eu tenho que fazer uma limpezinha de vez em quando, eu tenho que chegar pra conversar, pra entender como é que tá cada um desses cantinhos, pra eu conseguir colocar as coisas no lugar. Somado ao exercício, somado Claro. às relações sociais, somado a uma A alimentação. espiritualidade, Somado a né? tudo isso. Porque isso né? também, né, acontece. Nós ouvimos muito. Tem que ter Deus no coração, tem que ter fé. Ah, é falta de falta Deus, de Falta né? de fé, Deus. falta de A Deus. gente ouve muito isso. Ah, a depressão é Pode, falta de pelo Deus. amor Não, de Deus. gente, Se é claro falta que de Deus, nós já tivemos Padres, pacientes, né? padres, pastores, sim. né, E aí? com freiras, depressão. A que gente teve são recente, por pessoas- exemplo, o caso do padre Marcelo, que é muito Aham, conhecido, o padre muito Fábio de Mello religioso, também. Claro. né? Ambos muito conhecidos, né? Que tem uma É. espiritualidade que todo E mundo pessoas admira que tanto. levam a sério a espiritualidade, né? E, no Exato. entanto, E adoeceram. adoeceram, né? Ou seja, os problemas, eles não estão ligados Só. a isso, né? Uhum. Eles estão ligados ao que É. passa mesmo na cabeça dessa Sem pessoa e como dúvida. ela tá lidando com isso. Com certeza. né? Então também tem que ter essa soma de fatores. Ali do Claro. exercício, que ele vai ser muito importante por questões ali biológicas, neuroquímicas, mas também emocionais, psicológicas, sociais, o apoio, espiritualidade. Tudo isso vai ser muito importante para essa Por exemplo, construção. o padre Marcelo Rossi, inclusive, ele é formado em educação física, ele tem hábitos de atividade física Uhum. constante, ou seja, não era falta de atividade física, Sim. né? Não era Não falta de era. espiritualidade. É. Era Não falta de era. outra compensação, outro equilíbrio que Exato. precisava Esse ajustar. distúrbio químico que se Exato. estabeleceu ali e que para curar tem que haver todo um investimento em todas as áreas. Perfeito, que é isso. Não né? acha que vai ser só uma É. delas. A gente tem que É. atacar por todas as frentes. Isso é algo essencial. Isso nós vemos muito também na prática. Pessoa que diz, já tentei tudo para emagrecer. O que você fez? Então aí ela... Fiquei na academia não sei quantos meses. Fiz crossfit. Aham. Ou então, fui para uma nutricionista. Ou seja, tudo separado. Então, nunca ia dar certo. Não vai dar certo. E o Tem que ser um psicológico? conjunto de E o tudo. social? É. Exato. Ou seja, é um conjunto, né? É. Ou seja, se você não cuida da sua saúde de forma integrada, de forma vendo o lado, lógico, da atividade física, vendo um pouco do lado também da sua saúde mental, né, da sua rotina, do seu convívio social, senão não vai dar certo, né? E aí nós podemos, então, ir para o lado que eu adoro falar, da importância de se tratar. É importante não- buscar ajuda, né? E não é Legal. só para quem tem transtorno mental, não é só para quem tem pra todo transtorno, mundo, é para né? todo mundo, né? É o poder organizar, mas a gente tem que entender de que esse letramento emocional é justamente poder fazer com que o paciente identifique as emoções, entenda o que está sentindo,
para depois sim ir para a inteligência emocional, praticar o que aprendeu. E esse letramento emocional é necessário para que ele possa fazer essa escolha certa. Não existe uma cartilha para todo mundo. Cada um tem o seu jeito de se recuperar. E acho que é muito importante essa pessoa compreender qual é o funcionamento dela e o que ela precisa mudar para que as coisas melhorem. Eu escuto muito isso. Eu sou muito ansiosa. Eu sou muito insegura. Não, você está ansiosa. Você está insegura. Porque senão parece que a gente se coloca dentro de uma caixinha. Eu sou ansiosa, não vou mudar nunca. Não, você está ansiosa. Então você tem que aprender a lidar com essas emoções para poder descobrir o que te deixa mais ansiosa para tu poder enfrentar, né? Quais são os medos? Porque a ansiedade está muito ligada ao medo, né? Sim. Quais são os medos? No caso, quando nós estamos falando de transtornos alimentares, os medos é não ser amada, não ser aceita, né? Os medos maiores, né? Sim. Então, como é importante esse autoconhecimento, né? Dani, quer complementar? Não, perfeito, eu acho que é isso, faz parte desse processo. A gente costuma brincar que se todo mundo fizesse terapia, o mundo seria um lugar muito diferente. Seria muito melhor, né? Nossa, seria muito Sim. diferente, porque a gente estaria lidando com as nossas inseguranças, com os nossos medos, as nossas angústias, as ansiedades que nos atravessam diariamente ali, que fazem parte, que são necessárias, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não nos paralisar, né? Esse processo de autoconhecimento, ele é essencial. Muitas vezes a gente acha que o processo terapêutico é só para quem tá com alguma questão muito grave. E é justamente pra gente poder se autoconhecer, pra gente conseguir olhar pra dentro, entender como que a gente funciona, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. É um momento de autocuidado que é muito importante, que é essencial, né? Eu tenho Sem um dúvida. grupo de amigas, né, que é de várias profissões, não? Eu sou psicóloga e a gente se reúne uma vez por mês para discutir temas de filmes, né? Filmes que a gente vê e a gente discute cada um com sua dentro da sua profissão, do seu entendimento, né? Uma é pedagoga, outra é médica, eu sou psicóloga, né? Outra é psiquiatra e a gente troca muitas informações, né? E uma delas um dia disse assim: "Ah, você é muito estoica", né? Porque eu tenho essa coisa assim de acreditar, como a Dani falou, da importância de todo mundo se tratar, de passar por um processo, de não esperar ter um transtorno mental para ir buscar o tratamento, Sim. né? Embora acho que nesses últimos anos mudou muito isso, né? Melhorou, né? Melhorou muito nesse Pós-pandemia, sentido, esse né? momento. Das pessoas se darem conta de que não precisa ter um transtorno para se tratar, né? Sim. Tanto é que temos muitos homens na clínica que buscaram terapia por um processo de autoconhecimento. Eu trabalhando alta esses dias com um paciente, eu falava assim: como eu estou saindo melhor? Claro, uma pessoa que sabe se relacionar melhor com os filhos, com a esposa, com os colegas de trabalho, porque a partir do momento que ele se conhece, a partir do momento que ele sabe quais são as emoções e quais são as coisas que mexem com ele vai ter o domínio, Claro, com toda né? certeza. E isso muda a pessoa, né? Isso muda a vida da pessoa, muda o destino dela, inclusive. Sem dúvida. Com Né? Ela pode aí evitar uma ansiedade, uma depressão, problemas, transtornos alimentares que a gente está falando hoje aqui no Sim. programa. Então, de fato, quando a gente cuida da nossa saúde mental, quando a gente cuida da nossa saúde física e como um todo, né? Como eu falei, de forma mais integrada mesmo, né? Em Sim, todos os aspectos, a gente pode ter muito mais qualidade de vida e evitar problemas futuros. E não só problemas de saúde física, né? Mas problemas mentais também. Sim, sim. perfeito. Não é isso? Com Perfeito. certeza. Quando eu falo do estoicismo, é porque não que a gente defenda a felicidade tóxica, né? Mas sim de que a pessoa pode sim investir numa vida com qualidade, desenvolvendo virtudes, desenvolvendo características que façam com que ela tenha um bem-estar. E um bem-estar que traga autoestima, que se sinta valorizada. Algumas pessoas me trazem no processo terapêutico: ah, mas será que isso não é ser egoísta? Não! Te colocar em primeiro lugar é necessário para tu poder também cuidar do outro. Claro. É necessário. Esses dias eu estava lendo um livro antigo que eu já tinha lido até na faculdade. Uhum. E lembrei de uma história do Diógenes, né? Que Diógenes conta a lenda de que ele morava num barril, né? Nas ruas de Atenas, né? E então ele era uma pessoa muito culta,
né, um filósofo que trazia reflexões incríveis, mas ele defendia que não precisava de bens materiais, que ele era feliz morando num barril. E aí ele saiu do barril para pegar sol, né? E ele era feliz com isso. E aí o Alexandre Grande veio e disse assim: Diógenes, eu vim aqui para te dizer o quanto eu te admiro, o quanto eu acho que você é uma pessoa e eu quero que você se sinta à vontade de me pedir o que você quiser. O que você quiser, eu faço para você. E Alexandre Grande achando que ele estava em más condições morando no barril, né? Só que ele estava confortável morando no barril. Ele tava gostando, né? Aí ele disse, sim, sim, eu quero algo, que você saia daqui da minha frente porque eu tô pegando sol e aí você tá me dando sombra. Aí os guardas do Alexandre ficaram indignados, achando que ele estava debochando o Alexandre, né? E o Alexandre disse, não, eu entendi o que ele quis dizer, pode deixar. Até porque, se eu não fosse o Alexandre o Grande, eu queria ser Diógenes. E ele diz, mas eu também. Se eu não fosse Diógenes, eu queria ser Diógenes. É isso, né? Eu acho fantástico. E eu conto essa história para mostrar o quanto é necessário a pessoa se amar, o quanto é necessário se admirar, independente da condição. O amor próprio, né? O amor Você ter próprio. autoestima, você gostar de você mesmo, gostar do que você vê e É. aprender a se amar, né? Porque eu acho também Sim. é um aprendizado isso também, não é Sim, verdade? Com sim, certeza. Sim, acho que sim. E quando a gente fala, associando isso a ter saúde, a OMS já nos traz há muitos anos atrás que saúde não é apenas a ausência de doenças, mas o bem-estar psicológico, emocional e social. É a gente conseguir quebrar um pouquinho com esse paradigma, porque a gente acha que para ter saúde eu tenho que prevenir a doença. E a gente já fala de dois conceitos. Em psicologia de saúde, a gente já fala muito sobre isso, sobre a diferença entre prevenir doença e promover saúde. E aí, promover saúde, a gente conseguir ter esse olhar muito mais ampliado, por mais que seja um olhar até um pouco utópico da OMS, porque a gente consegue ter um completo estado de bem-estar físico, social e emocional o tempo inteiro? A gente não consegue 100% das vezes estar com tudo Nós alinhado. podemos caminhar Mas a pra gente isso. caminha, mesmo que seja uma visão utópica. Eduardo Galeano já nos fala muito Da sobre isso, utopia. sobre a necessidade de seguir caminhando. Então é conseguir entender que o nosso objetivo é conseguir promover saúde e não só prevenir a doença. Porque até porque eu posso ter algum tipo de adoecimento, eu posso ter diabetes, eu posso ter hipertensão e ter saúde, desenvolver estratégias para ter saúde. Mesmo diante de um adoecimento biológico, eu posso ter mais qualidade de vida e mais saúde do que alguém que não tem algo biológico. Então, é a gente conseguir diferenciar essa necessidade do prevenir e evitar o adoecimento, que também é importantíssimo, óbvio, mas com um olhar para a promoção da saúde, que é o Claro. nosso objetivo. E para explicar essa questão da utopia, eu acho que é interessante quando tu fala do Eduardo Galeano, né? Eu tive a honra de assistir a aula do Eduardo Galeano, que ele era uruguaio, agora faleceu faz 2 anos, né? Uhum. Um escritor maravilhoso, né? Que ele escreveu As Veias Abertas da América Latina e umas poesias lindíssimas, né? Sim. E aí ele fala o seguinte, de que a utopia é como está lá no horizonte. A utopia caminha 5 passos, eu caminho 5 passos, eu não alcanço. Eu caminho 10 passos, a utopia caminha 10 passos. Então, para que serve a utopia? Talvez para nos ajudar a caminhar, né? Claro, com Então, certeza. a utopia é isso, poder ter aí um alcance, um objetivo e a gente caminhar em direção disso, né? É isso, né, gente? Olha, que papo gostoso, hein, gente? Que papo bom, porque falar de assuntos que envolvem, na realidade, tantas pessoas, né? E como isso pode transformar a vida delas. Eu acho que é muito bom, né? O objetivo desse espaço nosso aqui, né, do Papo de Saúde, é exatamente esse: trazer profissionais, trazer especialistas nas mais variadas áreas da saúde, para a gente poder discutir assuntos que realmente são importantes, que podem transformar a vida da pessoa de alguma forma. Hoje a gente está falando de obesidade, dos transtornos alimentares e como um bom acompanhamento psicológico, emocional, um bom equilíbrio pode mudar, pode virar essa chave, né? E deixar as pessoas ter mais qualidade de vida, né? Tá bem consigo mesmo. Acho que esse é o ponto, esse é o grande, acho que é o grande mensagem que a gente deixa nesse programa de hoje, não é isso, gente? Perfeito. Olha, obrigado. Foi muito Nós bom que recebê-las agradecemos. aqui, Elaine, Agradece. Dani, né? São 2 amigas queridas que eu gosto muito e que são competentíssimas, que dominam tanto
essa questão da psicologia, né? E como isso pode ajudar, e ajudam tantas pessoas com seus pacientes no dia a dia, nos seus consultórios, mas também ajudando agora também quem está acompanhando a gente aqui no programa. Gente, obrigado. Perfeito, a gente que Querido, nós que agradece. agradecemos. Obrigado, gente. Bom, a gente fica por aqui então, hein, com o nosso podcast de hoje, Papo de Saúde. Como eu disse, recebendo as psicólogas Elaine Belo Bonorino e também a Daniele Belo Bonorino, falando um pouquinho com a gente sobre esse assunto tão importante que é a obesidade. Um beijo para você, um abraço e até o nosso próximo encontro.